Bom, diante até esse fato que aconteceu, a gente vai abordar um pouco essa polêmica que houve. Uma mulher, para você que não viu, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, você pode procurar isso. O padre Marcelo Rossi estava celebrando uma missa e do nada houve uma pessoa que subiu no palco e empurrou, jogou para fora do palco. Felizmente não aconteceu nada. A mulher foi levada para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, mas constatou que ela tinha algum tipo de transtorno mental e, no caso, ela já tinha sido diagnosticada com bipolaridade, né? Então, vamos falar sobre esse transtorno bipolar, né? Mais conhecido antigamente, hoje como transtorno bipolar, mas antes era conhecido como PMD, o transtorno psicomaníaco depressivo. E aí que se caracteriza essas duas etapas, né? Para a psicanálise, o maníaco depressivo são essas duas alternâncias, né? Em estado de mania, quando o sujeito está em estado de mania, é que ele está em estado alterado na parte da euforia, está em estado eufórico, né? Em estado a gente coloca que é um estado de autoestima, elevada autoestima, né? E no estado depressivo, obviamente, é a parte da depressão, onde o sujeito ele está ali infiltrado, está dentro da parte depressiva, né? Então, a alternância desses dois estados é o que caracteriza a parte da bipolaridade, né? É o ciclo de estar na mania e estar na depressão, né? E o que pode acontecer? Por que isso vem? Qual seria a origem disso, né? Primeiro a gente tem que entender e perguntar uma vez para Freud como que nós escolhemos determinadas doenças, né? Na verdade não tem uma resposta. Por que determinadas pessoas desenvolvem, por exemplo, uma bipolaridade, outras desenvolvem um outro tipo de neurose e vão para psicose, para esquizofrenia. Enfim, não sabemos qual o porquê, mas sempre a gente pode entender que tem sempre um gatilho emocional nisso, né? Freud já dizia na base complementar de que, por exemplo, se numa base 100, 20% fosse genético, 80% seria emocional. Então, quando cumprisse essa barrinha de 100% da parte emocional, esse gatilho da doença instalada, ela se manifestaria. De 80% a 90% dos casos das pessoas que têm bipolaridade hoje é de histórico familiar. Então tem um histórico familiar aí. Se a gente for entender e levar pela considerar a explicação que Freud deu na base complementar, aí a gente tem os 20% genético, que é nesse caso, né? Mas tem duas grandes coisas. Eu vou fazendo umas anotações aqui que eu acho bem legal e eu vou passando para vocês. Então, tem duas grandes coisas, né, para dar esse gatilho. A primeira é a baixa capacidade de frustração, ou seja, a tolerância a conflitos dessas pessoas são muito baixa, tem pouca resistência ao conflito. E pouquíssimas, baixíssimas resistências, né? Não conseguem, às vezes, levar um determinado tipo de não, que já ficam muito agressivas, muito revoltadas, colocam muito a culpa no outro, enfim, não conseguem assumir essa responsabilidade. A segunda etapa é o processo de estado de regressão infantil. Essas pessoas, ao ponto que recebem ou não, elas tendem a regredir a parte infantil, elas voltam na parte quando era criança, porque criança não sabe receber não, certo? Então esses são os dois, vamos dizer, os dois principais gatilhos aí, né? Antes vamos entender como funciona o nosso aparelho psíquico, só para vocês entenderem o porquê que aquela mulher empurrou, né, o padre. Por que ela empurrou o padre, né? Tudo começa dentro da gente, né? A gente é dividido em inconsciente, pré-consciente e consciente. E dentro disso, 95% ele é inconsciente. Temos três pessoas básicas que moram dentro da gente. É o id, é o ego e é o superego. O id é a fonte de desejo, de todos os desejos. Ele só quer realizar todos os desejos possíveis e inimagináveis. Seja eles de agressividade, de instintos arcaicos, vamos dizer assim, que, volto a dizer, seria a agressividade, a parte da sexualidade, e também instintos de construtividade, né? Por exemplo, de amor, de
de doar-se ao próximo, né? Enfim. Então esses instintos, todos esses desejos existem, né? O ego é a interface entre o meu interno e o meu externo. Então, o que que o ego faz? Quanto mais fortalecido é o meu ego, mais eu consigo lidar com as minhas contrariedades aqui, que estão no meu inconsciente. E como ele é essa ponte, sempre eu vou ser estimulado pelo externo. Nós sempre somos estimulados pelo externo. Um exemplo disso, vamos supor, eu vejo um pudim e eu estou de dieta, mas eu estou sendo estimulado pelo meu interno a comer aquele pudim, né? Então nós somos estimulados através dos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Conforme eu vou me movimentando pelo mundo, eu vou vendo e sentindo e percebendo o mundo nesses 5 sentidos e vai me despertando coisas dentro do que eu já vivi, dentro do meu inconsciente, né? Todas as nossas vivências, elas estão dentro do nosso inconsciente. As vivências que a gente considera mais desagradável, elas estão recalcadas, a gente não tem acesso a elas porque é uma forma do ego se defender desses desagradáveis, ele não gosta disso, ninguém gosta de lidar com o desagradável, o ego também não gosta. Então a gente viu que o id, o ego, né? E a gente tem o superego. O superego são as leis que nos regem. E aí vai pela nossa criação, pela parte religiosa, pela parte social, enfim, são as leis que regem. Então vamos lá, só para você entender a dinâmica. O id quer uma coisa estimulada pelo ego que viu, só que às vezes o superego não deixa, vai barrar, fala, não pode, né? E aí que gera os conflitos humanos, né? Porque se ele é fonte de todos os desejos e o ego, ao se movimentar pelo mundo, ele quer realizar esses desejos porque ele está despertando o id aqui dentro, né? Tem o superego, que são as leis que falam, opa, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E aí esses não podes é que se instalam os conflitos. Bom, feito isso, né? Essa introdução bem simples, bem básica, só para você entender o mecanismo, vamos então para a parte que a gente vai falar sobre a mania e a depressão do bipolar, né? A parte depressiva todo mundo conhece, a parte depressiva é onde a pessoa realmente fica num estado sem energia, para baixo, porque ela precisa manter recalcada, precisa manter dentro do seu inconsciente, fora do alcance do ego, todas essas vivências desagradáveis. E desagradável a gente considera, por exemplo, culpas, mágoas, frustrações, coisas que nos aconteceram durante o processo da vida. E aí a gente pode colocar, às vezes, culpas profundas, mágoas profundas, às vezes pessoas que foram violentadas ou que sofreram traumas muito grandes. E aqui vai um parênteses, né? Às vezes o que é um trauma é pequeno para você pode ser muito grande para mim. Então não tem como a gente mensurar o que é trauma pequeno e grande. Cada um percebe de uma forma. Então todos esses conjuntos desagradáveis, eles estão lá dentro, né? E como eles não podem sair para o ego, o que o ego faz? Ele usa uma força que a gente chama de contra-investimento. Freud usou muito termos econômicos, né? Então, contra-investir é você deixar lá dentro. Você contra-investe, você não deixa eles lá dentro, né? Preso lá, dentro desse porão escuro que é o inconsciente. E aí essa energia para manter esses desagradáveis lá dentro, porque emoção é energia, certo? Então é energia contra energia, então se eu tenho que manter esses desagradáveis lá dentro, eu começo a perder, tirar energia do meu ego para fazer uma barreira. E essa energia que eu tiro do meu ego, ele vai ficando cada vez mais fraco, vai ficando cada vez mais para baixo, vai ficando cada vez mais preguiçoso, mais deprimido, e ele não consegue ter forças para se movimentar no mundo, né? Nós somos movimentados através do ego. Não consegue ter, aí perde força de estima, um complexo de inferioridade gigantesco, tudo por conta disso, né? E aí a gente tem os estados de depressão que a gente sabe quais são, que é uma das doenças hoje mais comuns e a que mais cresce hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? E é a doença do século, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Em 2020 daqui a 10 anos teremos um número de depressivos sem precedentes que a gente tem hoje.
Enfim, esse é um estado que o bipolar ele fica, o estado de depressão. Agora, o estado de mania é um estado muito interessante, é um estado onde o sujeito tem uma característica de exaltação é, da sua estima, vamos dizer assim, da sua autoestima, mas voltado mais para arrogância, para prepotência, para o orgulho. Nesse estado de mania, o sujeito está sempre eufórico, ele sempre acha que ele é o melhor, ele pode fazer tudo, tudo está a seu alcance. E aqui me faz lembrar até uma pessoa dentro da minha família que tinha esses sintomas de bipolaridade, e dentro dos estados de mania, no qual ele ficava, saía comprando máquinas, coisas, gastava todo o dinheiro e depois, num estado de depressão, ele tinha um arrependimento. Mas ele gastava sem poder gastar, fazia coisas que, cara, você puta, não pode fazer isso porque não tem condições, mas enfim, fazia, né? Então eles tinham uma elevada muito grande, né? Ficam muito agitados, muito hiperativos, uma extravagância muito grande, uma esquisitice no sentido, às vezes, de se vestir de forma diferente. Pô, que essa pessoa não se veste assim, mas no estado de mania tá, sabe, muito extravagante, o que a gente usa o termo de piruona mesmo, ou não sei se para homem tem piruão, mas se usa roupas assim que não é de uso usual daquela pessoa, né? De coisas mais extravagantes. Então, ele fica nesse estado eufórico, né? Gosta disso, sai, como eu falei, gastando e comprando o que não pode e o que não deve, né? Enfim, mas por que que isso acontece, né? É interessante a gente perceber e analisar uma coisa. Esses conteúdos que a gente viu lá, que estão lá dentro, né? Do nosso inconsciente, é como eles se, de certa forma, a hora que eles saem, eles esmagam o ego, e eles esmagam o ego e ele não tem mais a capacidade de raciocínio da razão, não tem mais, não consegue razonar sobre as coisas. Por isso que faz coisas que às vezes nem é do seu feitio fazer numa certa normalidade, vamos dizer assim, se a gente pode utilizar esse termo, mas não uma coisa que ele fazia na sua normalidade, mas ele acaba fazendo porque ele perde a razão das coisas, ele não tem razão sobre os fatos. Então, por isso que ele faz isso, né? Então, essa energia que estava aqui, ela esmaga, espreme o ego, né? É uma forma, a gente fala que é uma formação reativa, né? Então, tudo que é formação reativa, tudo que é o contrário. Então, como ele estava numa parte depressiva de que ele não gostava, estava muito para baixo, enfim, com as mágoas, com as culpas, ele reage ao contrário. Então se ele estava muito para baixo, ele vai ser uma pessoa extremamente eufórica. Se ele se vestia meio que mulão, meio que depressivo mesmo, ele vai se vestir de uma forma totalmente oposta, totalmente enfim, despojada, tudo nas esquisitices que a gente fala, né? No piruão ou na piruona, né? Então tem essa formação reativa, todo o oposto do depressivo, né? Na hora da mania ele tem essas formações, né? É a perda do ego que avalia, que a gente fala, né? E é engraçado que essa substituição de querer sempre comprar, de querer sempre gastar e querer sempre estar em festas, é uma forma de substituição dos objetos pelo recalcado, né? O que quer dizer isso, né? Então, como eu tenho aquela falta no processo depressivo, né? Que o depressivo ele sempre acha que às vezes lhe falta alguma coisa, que está sempre lhe faltando, a culpa é sempre do externo que não olhou, do pai ou da mãe que não teve a provisão que ele queria ter recebido. Então, na parte da mania é como ele estivesse fazendo uma substituição desses desejos por uma festa, por gastar, por comprar muitas coisas, por se vestir de forma diferente, por ter esses comportamentos fora do padrão, né? E é muito interessante esses comportamentos fora do padrão, porque lembra do superego? O superego ele estabelece determinados padrões, só que às vezes a repressão foi grande ou se reprimiu muitas coisas por conta do superego, porque o id mandou impulso, o ego quis agir e o superego disse não, então aí se formou um recalque, se formou um desagradável,
né? Mas às vezes nem é tanta coisa assim, às vezes é por um superego mesmo rígido. Então ele começa a formar essas coisas. E aí formando esses desagradáveis, ele na parte da mania, ele é como se fosse um rebelde. Então já que eu não posso fazer isso, já que eu não posso fazer tal coisa, agora na mania eu vou fazer. É uma forma de realizar os seus desejos, vamos dizer assim, na parte da mania, o que o depressivo não consegue, né? Então essa fome de substituição de objeto do depressivo para a parte da mania, né? Do comprar, enfim. E é muito interessante a gente perceber também esse movimento muito ligado à fase oral da criança, né? A fase oral vai do 0 aos 2 anos, que é onde a criança tem toda a parte de libido da boca, né? Que é o sugar, né? Que é o incorporar o objeto, né? Incorporar o objeto, no caso, é o seio da mãe, né? Então, a hora que eu incorporo o objeto, é o leite que está me vindo ali, né? Então, a incorporação de objeto tem muito também nessa fase oral, que seria essa troca, né, de objetos do depressivo para o, o estado de mania, né? Eu vou ler só uma parte que eu separei, que é muito interessante aqui, falando sobre um pouco o estado de mania, que eu acho que vai esclarecer muito bem, né? Olha só, os pacientes com sintomas maníacos estabelecem verdadeiras formações reativas, que é o que a gente estava falando, né? Desenvolvendo fome de objetos. Não porque precisam tanto ser sustentados ou assistidos por eles, mas para o fim de exprimir as suas próprias potencialidades e necessidades de reconhecimento, deixando o recalcado intacto. Ou seja, é uma forma de ser reconhecido. Como eu estava tudo aquilo ali retido dentro de mim no processo depressivo, quando eu vou para o processo de mania, é uma forma de eu suprir isso, né? Mostrar que eu posso. E aqui, continuando, não só está ávido de objetos novos, o paciente ou sujeito também se sente isento de censura. Então, como eu falei, ele não tem censura. Porque sentimentos até então recalcados, que estavam lá no inconsciente, ao estabelecerem atos extremados, que é o que a gente fala, esmagam emocionalmente o ego. Lembra que eu falei? É como se aquela energia arrebentasse o ego e o ego vai fazer qualquer coisa, entendeu? Não tem censura, não tem superego, vamos dizer assim, né? Então, como a gente tem falado, então, como eu li aqui, é bem interessante esse movimento, né? E como ele volta para o estado de depressão depois, porque esse momento isso para, né? Uma hora ele sofre alguma censura externa, e essa censura externa faz com que ele volte para o estado depressivo, né? Faz com que ele fala, ele coloca a mão na consciência e fala, puta, tô fazendo besteira, cara, tô fazendo coisa que não é para fazer, né? E tem um outro ponto que eu gostaria de achar para vocês aqui, vamos ver se eu acho, que é muito interessante, também que fala sobre sobre as influências nos estados, né, maníacos na parte social, né, que aí entra o superego. Lembrando que nosso superego ele é constituído pelas partes sociais, religiosas e de criação que nós tivemos das nossas famílias, né. Então, olha só, todas as sociedades têm instituições dos festejos, ou seja, ocasiões em que periodicamente se anulam as proibições do superego. Instituições que se baseiam certamente em uma necessidade social. Toda sociedade que cria insatisfação crônica em seus membros precisam de instituições pelas quais as tendências represadas à rebeldia sejam canalizadas. É interessante porque a gente pode voltar até num momento histórico onde a criação do carnaval ela partiu da Igreja Católica pelo seguinte: como eu tenho que reprimir muito, eu tenho que reprimir muito os atos, e aí vai a análise, reprimir muito os atos das pessoas que frequentam a igreja, a repressão é muito forte, não só sexual, mas às vezes de comportamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma semana de absolvição. Então essa semana pode fazer tudo que não vai ser pecado, pode fazer tudo que não vai ser condenado. Então, é uma forma de dar uma vazão para os desejos do id, sem uma censura. Bom, já que liberaram, então eu posso fazer aquilo, né? Eu posso dar vazão para isso. Aqui continuando, assim, esses festejos, que a gente deu exemplo como o carnaval, permitem a descarga dos desejos hostis, né? Contrários às instituições existentes.
aqui seria um alter ego, enfim, as instituições religiosas, né? Uma vez por ano, com garantias cerimoniais religiosas, em condições específicas de maneira institucionalizada, permite-se a expressão dos impulsos rebeldes. Nesse caso, o superego ele é abolido e os indivíduos são autorizados a participações eufóricas e infantis. Então, olha só, e que interessante, né? De novo nesse movimento. E a gente analisando aí, então, voltando, já que a gente entendeu bem de forma simples o mecanismo da parte do bipolar, né, de mania e de depressão, por que aquela mulher empurrou o padre, né? Olha só a simbologia, talvez tenha, isso aqui vai uma interpretação e não pode ser isso, mas até pelo que a gente leu aqui, mas tem total coerência se a gente for analisar, né? Aqui ela não queria empurrar o padre, ela não queria empurrar o padre. Nosso ego, ele, como eu falei, ele anda pelo mundo através dos 5 sentidos. Qual era a representação que o padre tinha para ela? O padre, naquele caso, tinha a representação inconsciente, né? Tinha uma representação inconsciente, talvez de uma figura religiosa ou de uma figura rígida, que não a permitiu, durante o seu processo de desenvolvimento, de criação ou de adolescência, realizar os seus desejos. E aí, desejos coloca-se tudo, desejos de, às vezes, de ter algum relacionamento, de ir para uma parte, talvez, um relacionamento homoafetivo, que ainda a gente considera, está se vendo um movimento, mas ainda tem uma repressão muito grande à homofobia, né? Aos homossexuais, né? O que é uma extrema besteira isso. Então, ou ela foi proibida durante o seu processo de criação de realizar os seus desejos. E talvez aí, se a gente analisar, talvez foi proibida pela forma religiosa como foi criada, né? Pela rigidez religiosa como foi criada. E aqui não vale nenhuma observação minha e não quero colocar nenhuma coisa, nenhum adendo de que tal religião está certa ou tal religião está errada. A forma como ela interpretou isso talvez também tenha sido um dos pontos, né? Ou como foi passado para ela, porque a religião ela está lá. Quem interpreta a religião ou deixa de interpretar ou executar o que está lá são os homens. Mas ela está lá quietinha, coitada. Quem faz essas movimentações somos nós, seres humanos. Então, por esse movimento de reprimi-la, né? O que ela fez? Ela, num estado de mania, lembra que o estado, como ela estava reprimida lá, na depressão, no estado de mania, quando esses sentimentos eles esmagam o ego e não tem censura, ela vai lá e empurra o padre, ou seja, empurra aquilo que lhe reprimiu. O padre é só uma representação do que foi, para ela do que foi reprimido, né? Do que a reprimiu, né? Então ela vai lá e empurra o padre como uma forma de protesto, como uma forma de falar assim, não quero mais, né, no estado de mania, não me pertence, estou realizando aqui os meus desejos e vou continuar realizando os meus desejos, né? Talvez depois, nesse sentido, a gente não sabe o que ocorreu, quando ela foi fazer o boletim de ocorrência, quando ela fez o boletim de ocorrência na delegacia, pode ter caído a ficha de puta, fiz coisa aí que não foi legal. E aí volta o seu estado de depressão de novo. Então, é interessante a gente analisar isso, né? E aí a gente vai para os ciclos, né? Uma próxima etapa. Os ciclos eles sempre são de alternância e não necessariamente ele tem um período correto. A cada um mês eu vou para mania, a cada um mês eu vou para depressão. Não, às vezes eu posso ficar anos no processo depressivo, ter um estado de mania e depois descer. E a mesma coisa, né? Mesma coisa oposto, às vezes eu posso ficar, e aí eu posso ficar meses com um período menor, né, de frequência no estado depressivo, depois um tempo no estado de mania, ou no estado de mania, depois não tem um ciclo perfeito, um ciclo que seja constante, né, fala, daqui 3 meses vai estar em mania, daqui 3 meses vai estar em depressão. Não existe isso, vai muito de cada indivíduo isso. O que é importante dentro do tratamento e como faz para se tratar a parte de bipolaridade é, lógico, o uso de medicamentos, de psicotrópicos para manter esses desagradáveis lá dentro, porque o que o remédio vai fazer? O remédio ele vai ajudar a dar força de contra-investimento, ou seja, vai ajudar a manter
a dar energia para o ego para manter esses desagradáveis lá dentro. E com o processo junto, por isso tem que andar sempre o psiquiatra junto com o analista, de que à medida que for trabalhando esses conteúdos, desinvestindo, a gente chama, né, um nome mais específico dentro da psicanálise, desinvestir é eu tirar aquelas mágoas, eu tirar aquela energia que não é que é considerada desagradável, né? E a partir do momento que eu tiro aquela energia que é desagradável, ela não passa mais a ser uma ameaça para o ego. Ela passa a ser apenas uma vivência, passa a ser apenas um fato da minha vida, né? Óbvio que dentro desse processo de análise ele demora tempo, né? Não é um processo de que a gente consegue fazer do dia para a noite isso, né? Não é um processo tipo, tchan, 2 meses estou bem, né? Não, óbvio, cada paciente tem o seu grau de recuperação em relação a isso, né? De uma maior força de contra-investimento, mas o que a gente também tem que entender e trabalhar sempre dentro da análise é sempre a parte da fase oral, da onipotência primária e secundária do indivíduo. O que quer dizer isso, onipotência primária e secundária? Porque quando nós nascemos, a gente não sabe que existe alguma coisa lá fora. A gente sempre vai entender que o nosso pai, a nossa mãe, no caso, principalmente, ela é apenas uma extensão minha. E ela tem que atender as minhas necessidades, porque ela é uma extensão minha e eu sou sempre atendido. Então daí que começa o processo egóico, né? Atender as minhas necessidades, porque eu não consigo ver o outro. Eu começo a ver o outro a partir dos primeiros nãos. Então a onipotência primária e secundária se dá isso. Quando tem uma baixa constituição ou uma constituição não ok, não sadia dessa fase oral, é que a gente começa a ter transtornos aí que pode se acarretar mais para frente. É difícil a gente ter um transtorno bipolar em jovens, em adolescentes, não que não ocorra, mas é muito mais frequente em adultos na faixa de 30, 40 anos, e aí mais para frente também, depois dos 70 anos, desenvolver uma bipolaridade. Porque é um acúmulo desagradável muito grande e chega uma hora que vaza. Então, esses estados de mania é como se fosse um restabelecimento daqueles desagradáveis, né? Uma realização daqueles desagradáveis. Bom, fica aí a nossa reflexão e a nossa análise sobre esse tema. A gente não deve julgar, e sim a gente deve olhar com mais compaixão e entender que o que essa pessoa fez foi apenas uma forma, vamos dizer, de se proteger, de aliviar os seus conflitos emocionais, as suas dores emocionais. A gente sempre tem que ter compaixão por essas pessoas, olhar de uma forma muito mais humana. Dessa forma a gente vai conseguir ter uma sociedade muito melhor, conseguir ter relacionamentos melhores, a gente vai fazer com que tenhamos um olhar para o outro de mais amor. Então, quando vê pessoas nessa situação, seja ela qual for, não só na bipolaridade, mas qualquer outra doença psíquica, lembre-se também que você também é um neurótico. Todos nós somos neuróticos em certo grau. Então, tomemos cuidado de nós, para que não passamos por uma próxima etapa, né, de doenças, de transtornos emocionais e tenhamos uma compaixão com essas pessoas que merecem sim o nosso respeito, que merecem sim o nosso cuidado e principalmente a nossa parte afetiva em relação a elas. Se você quer, já vou esquecer. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no sininho, a gente sempre está colocando vídeos novos, coisas novas, conteúdos novos. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram, que é Thiago Lousas, e no meu Facebook também, que é Thiago Lousas. Lá no Instagram a gente coloca vídeos mais curtinhos, dando dicas rápidas de algumas coisas voltadas tanto para relacionamento, como para doenças, falando sobre essas doenças emocionais, psicossomáticas, enfim, tudo para você para dar ferramentas para que você compreenda esse mecanismo, essa mente humana que ao mesmo tempo que é maravilhosa, é complexa, mas que a gente consiga se entender para a gente conseguir dar mais ferramenta também para o outro. Mas primeiro vamos colocar as ferramentas em nós para depois a gente poder se doar para o outro. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos por aí.